Se você não ora, está esperando que as coisas vão acontecer, o Senhor não vai fazer aquilo que Ele te deu autoridade para fazer. O Senhor está esperando você colocar em prática. Tem coisas que é você que vai orar. Tem coisas que é você que vai profetizar. Tem coisas que é você que vai ter que ir além da esperança. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham uma noite abençoada. Lembrando a todos que hoje, encerrando aqui, nós temos Projeto Casa Firme, oração, a igreja estará aberta a noite toda em oração. Sexta-feira, a nossa vigília, a partir das 23 horas, nossa segunda vigília do encontro de oração, adoração, louvor. Então não fique de fora, não deixe passar essa oportunidade maravilhosa. Quem esteve conosco sexta-feira passado, viu que glória que foi, que coisa incrível que vivemos aqui. E então, sexta-feira, a partir das 23 horas e 30 minutos, nossa vigília de oração, adoração, louvor, de definições. Acredito que será uma noite incrível aí para nós. Amém? Vamos lá. Eu vou trazer muitas coisas aqui. A religião te ensina uma coisa. A religião te ensina dogmas. A religião te ensina costumes, rituais, que não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. A Bíblia, acima de tudo, como sempre falamos, ela é um manual de vida. E ela nos ensina princípios e valores e uma fé que funciona. Quando você entrar aqui, entre para aprender. E entre para ser um praticante, e não só um ouvinte. Porque ser só ouvinte é se decepcionar. É ouvir falar de tantas coisas e não viver nada delas. Porque a gente só sabe se funciona a partir do momento que a gente vive e pratica isso. Do contrário, a gente só tem informação. Então, nós vamos falar hoje, o tema é Ele levou sobre si. Mas eu vou te dar muitas referências para você entender quem nós somos, o que foi conquistado na cruz, o poder e a autoridade que foi dado a nós. Ser dado é uma coisa, praticado é outro. Então, nós vamos falar sobre isso e eu gostaria que você aprendesse, porque se você ficar só na teoria e você, quando você sair daqui, você não colocar isso em prática, não vai funcionar nada, 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 nada. A gente só sabe quando a gente coloca em prática. E você não precisa disso que você vai receber aqui. Você precisa ir lá fora. É lá fora que você vai ter que colocar isso em prática, no seu dia a dia. Então, a Bíblia diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Diga comigo, aproveitando ao máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de buscar a Deus. Essa é uma oportunidade que nós temos de aprender, de absorver. Essa é uma oportunidade que nós temos. Quando você entra aqui, não entra para assistir culto, entra para cultuar. Existe uma diferença enorme. Assistir culto não muda também a vida de absolutamente ninguém. Nós cultuamos, oramos, adoramos, louvamos, porque aqui não é uma palestra para ser assistida. Palestra também, você vai receber informações, e essas informações, você vai saber se ela funciona ou não, desde que você coloque em prática elas. Mas culto não. Culto é cultuar. Nós cultuamos ao Senhor. Então, quando você vem, você já vem com esse propósito, de cultuar. A gente ouve, a gente ora, a gente adora, né? Nós expressamos a nossa fé, e o Senhor, o Espírito de Deus está aqui para receber aquilo, levar aquilo que nós entregamos ao Senhor. Então, oferta é aquilo que sobe, sacrifício, todo sacrifício ele sobe com um cheiro de suavidade, ele tem cheiro para Deus. Então nós precisamos, quando a gente entra na presença dele, nós entramos corpo, alma e espírito. E pronto para receber a revelação que ele tem para nós. Como sempre digo, a mensagem sai do altar para o coletivo e chega de forma revelada ao indivíduo. Então, que ela chegue a você de forma revelada. Vamos lá. Romanos 4 diz assim, ó. Portanto, a promessa, ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. E assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão debaixo do regime da lei, mas também aos que têm a fé, diga comigo, aos que têm a fé que Abraão teve. Olha, presta atenção, tanto que é sério isso. Existe uma promessa que foi feita a Abraão, e essa promessa não foi feita somente à sua descendência, daqueles que estavam debaixo da lei, mas a nós, que somos filhos dessa fé através de Cristo, herdeiros da mesma promessa através de Cristo. Agora, como diz, né? Mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, diga comigo, e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, diga comigo, em esperança creu. Eu amo demais isso aqui, porque está dizendo assim, ó, contra toda esperança, ou seja, além da esperança, ou quando não tinha esperança, ele creu além da esperança. Olha como é forte isso. Quando não havia esperança ou motivos para ter esperança, ele creu além da esperança. Posso detalhar isso aqui? Sim ou não? Quando você olha para uma promessa que foi feita, você olha para a sua vida, você olha para a sua realidade, você vai falar assim, que esperança eu tenho de viver isso? Nenhuma. É a sua fé que vai dizer. Abraão, qual a probabilidade de um homem idoso, depois dos 75, 80, 90,
95, 96, 97, 98 gerar um filho. Qual a probabilidade de uma senhora de 70, 75, 80, 90 anos gerar um filho? Mínima. Agora, qual a esperança? Nenhuma. Mas creram além da esperança. Quando não havia esperança, creu além da esperança. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Diga comigo, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ou, sem olhar para as evidências, reconheceu que o seu corpo não tinha vigor para gerar filho. Escuta a história e já vai trazendo para a sua vida. O que parece não ter esperança? Que quando você olha para as evidências, não há a mínima possibilidade aos olhos naturais. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara, diga comigo, já estava sem vigor. Vamos lá, diga bem forte, diga, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Ou com sintomas, sentindo o físico. Mesmo assim não duvidou da promessa. Mesmo o corpo mostrando que não era possível. Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Diga comigo, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Tem uma outra tradução que diz, foi fortalecido na sua fé dando glória a Deus. Agora, esse é o ponto forte. Diga comigo, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha, estando plenamente convencido. O que é estar plenamente convencido? O que seria de sinônimo de estar plenamente convencido? Certeza. Tendo plena convicção de que ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. É um pouco da palavra que nós falamos, da plena convicção de fé de domingo. A plena convicção de fé não acontece no seu tempo, na sua hora, mas você não perde a fé. Se não aconteceu no tempo que eu estava esperando, é porque Deus tem um propósito nisso. Então eu não perco a minha fé porque não aconteceu no tempo que eu estava esperando. Eu não perco a minha plena convicção, a minha certeza de que vai acontecer, mesmo não tendo acontecido quando eu estava esperando. Quem está entendendo, por favor? Em consequência, diga comigo, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15 diz, não tenha medo, Abraão, sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Esse não é o ponto, mas quem já me ouviu pregar sobre isso aqui, já me viu falar sobre os pontos relevantes as 6 características dessa fé, que é 100% atual. Diga comigo, chamar as coisas que não são como já fosse. Como é que é isso? Ele não era pai, não tinha um filho sequer, Deus falou para ele, você vai se chamar pai de multidões, ele assumiu aquele nome e a partir daquele momento, ele profeticamente ele dizia, eu sou pai de multidões. Como é que o senhor chama? Pai de multidões.
Quantos filhos o senhor tem? Literalmente nenhum, mas pela fé multidões. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, chamar as coisas que não são como já fosse. Diga comigo. Segundo, crer contra a esperança. Traz para a sua vida, que Abraão já não está aqui mais não. A sua vida vai ser resultado da sua fé. Pelo que você ora, o quanto você acredita, o quanto você profetiza, o quanto você pisa nas promessas. O quanto você acredita no poder e autoridade que nós vamos ler dentro de alguns minutos, que foi dada a você. Porque as pessoas estão cobrando de Deus uma coisa que já foi dada, mas elas não assumem. Lembra da história do filho pródigo? Nós até pregamos sobre isso segunda-feira. Está lá o filho mais velho que foi questionar o pai e dizer assim, ó, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Ele falou, tudo era seu, por que você não desfrutou? Já era seu. Você podia ter feito uso. Só que a gente está cobrando. Você tinha que ter tomado posse daquilo que era seu. Isaías diz assim, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Vamos lá, diga comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Diga aí, pelas suas pisaduras fomos sarados ou curados. Para que serve eu conhecer isso aqui, se em nenhum momento na minha fé, nas minhas orações, eu lanço mão de uma promessa? Quando você está enfrentando uma situação, seja de saúde, quando você está enfrentando uma situação da qual lhe rouba a paz, aonde você tem que ir? Naquilo que está escrito. Lembre-se que Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele venceu Satanás apenas declarando o que estava escrito. Espera aí, eu estou passando por algo, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças. O castigo que nos traz a paz, ele foi afligido por mim, ele foi ferido por mim. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Cadê minha paz? Por que eu vou passar novamente pelo que ele já passou? Por que eu vou carregar novamente? Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e não abriu a boca. Queridos, no tempo da lei, você se lembra que quando o homem pecava, como substituto da morte, o salário do pecado é a morte. Então, quando um homem pecava, o homem trazia um cordeiro. Quem já viu passar um videozinho sobre isso aqui? Quem nunca viu? Tem aí o vídeo, por favor, do cordeiro? Antigamente era assim. O pecador trazia um cordeiro sem mancha, puro, sem defeito. O sacerdote avaliava, via que aquele cordeiro era perfeito, ele recebia e sacrificava, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. Era como se houvesse uma transferência, a culpa que havia sobre o pecador era transferido para o cordeiro. Audio preview.
que interessa isso? A Bíblia diz que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro que morreu em nosso lugar, que foi sacrificado em nosso lugar. E isso é tão forte, porque quando a Bíblia diz que Deus, Ele procurou e não havia um justo sequer. O Senhor enviou, Ele não enviou o resto. Ele enviou o melhor que havia no céu. Olha que coisa incrível. Ele enviou o melhor que havia no céu. Nós recebemos de Deus o melhor. Agora, quando nós olhamos aquela imagem do sacrifício, quando Jesus estava na cruz crucificado, eu vou colocar uma outra imagem para você. Melhora as luzes aí, por favor, só para que eles possam ver, depois vocês acendem de novo. Solta outra imagem, por favor. Jesus na cruz. Leia essas palavras. Pecado, condenação, maldição, doença, morte. My God, why have you forsaken me? Tudo isso entrou nele de uma vez, o pecado da humanidade, a maldição que estava sobre a humanidade, todas as enfermidades. Está consumado. Você sabe que houve trevas, terremoto, sepulcros se abriram. Father, to your hands I commit Eu entrego o meu espírito.
Isso é tão lindo, isso é tão incrível, que essa cena, que geralmente a gente, quando pensa na dor de Jesus, no sacrifício, você que estava aqui conosco na Páscoa, viu a gente colocar um documentário sobre a visão da ciência a respeito do sacrifício de Jesus, da carne. Mas o sofrimento da carne, que é esse que a gente olha e acha que esse é o ápice do sofrimento, está muito longe de ser. Está muito longe de ser. O pior sofrimento de Jesus, primeiro, foi a separação do Pai, porque aqui foi a primeira vez que ele se separou do Pai. Ele nunca esteve separado do Pai. Mas imagine você, alguém que nunca teve contato com nenhum tipo de pecado ou contaminação, ele receber a descarga de pecado, de maldição, de contaminação da humanidade inteira. Quem já pecou, e todos nós já pecamos, a não ser que você já adquiriu prazer no pecado, você sabe que ele é desesperador. Todo mundo sabe que ele é desesperador. O vazio, a angústia, a tristeza, ela consome. Agora, o sacrifício de Jesus, ele recebeu uma descarga da humanidade inteira. Esse é o ponto da dor, do sofrimento dele. E a separação do Pai por conta do pecado foi a primeira vez que ele se separou do Pai. Então, mas esse não é o ponto, eu não quero refletir sobre isso, que isso aqui já era o suficiente para a gente pensar assim, nessa cena aqui, para quem não sabe, houve trevas sobre a face da terra, horas de trevas. Nessa cena aqui, terremoto, os sepulcros se abriram e centenas de pessoas ressuscitaram. O ponto mais forte disso aqui é saber que Cristo venceu a morte. É saber que assim como Cristo desceu, ele morreu, desceu às profundezas. Em 3 dias ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nunca mais. Até as pessoas que ressuscitaram, possivelmente muitas voltarão a morrer novamente. A não ser aquelas almas que o Senhor resgatou e já levou com ele. Agora, pensar que é exatamente isso que vai acontecer conosco, o cristão, ele também venceu a morte através de Cristo. O cristão não morre. O cristão, quem estava conosco há 2 domingos atrás, que nós falamos sobre escatologia, sabe que quem morreu em Cristo serão os primeiros a ressuscitar na volta do Senhor. Quem está terá o seu corpo transformado. Teremos o corpo transformado, um corpo glorioso. Então, saber que assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Aqueles que partiram em Cristo ressuscitará. A morte não tem poder sobre nós. Isso é incrível. Porque Jesus é o único que venceu a morte. É o único ser que venceu a morte. E ser cristão, olha que coisa incrível, né? Estes sinais acompanharão os que crerem. Diga comigo, em meu nome expulsarão demônios. Poder sobre demônio, gente. Falarão novas línguas. Diga comigo, falarão novas línguas. Eu falei aí da última vigília nossa, que teve um homem que chorou a noite inteira e chorou no outro dia,
a manhã inteira pela experiência que teve com o Espírito Santo. Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Diga comigo, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Não, deixa eu repetir aqui, por favor. Diga comigo, esses sinais acompanharão os que? Os que? Não é o bispo, não é o pastor. É você. É você. São sinais que acompanham a vida do cristão. Olha quanto poder está à nossa disposição para a gente tratar como uma coisa, talvez que seja tão distante, não é para mim, não, é para você. É você ter autoridade no mundo espiritual. É você poder orar por uma pessoa que está enferma e essa pessoa, pela misericórdia do Senhor, através da oração, você impõe as mãos e ela é curada. É o que causa o mal para a maior parte das pessoas, não causa a um cristão de verdade. Inclusive, se beber algum veneno mortal, nunca se esqueça que a língua está tomada de veneno. Muitas vezes o veneno vem através de palavras. Não precisamos parar de ser simplesmente cristão frequentador de igrejas, gente poderosa. Gente que diz, é para mim, eu creio, eu quero esse poder sobre a minha vida, eu quero essa unção sobre a minha vida. Como é que eu sei que funciona, bicho? Coloque em prática. Comece a orar. Eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, diga comigo, nada lhes fará dano. Quer dizer, eu dei a vocês autoridade. O que causa dano, o que faz dano, a maior parte das pessoas não faz a um cristão que vive isso. Agora, do que adianta ele deu, mas eu não possuo? Ele deu a autoridade, mas eu não faço uso dela. Por crença de não merecimento, que é aquela mesma que acompanha boa parte das pessoas que eu não mereço. Graça não tem nada a ver com merecimento, filho. Graça é favor imerecido. Realmente você não merece, mas ele deu gratuitamente. Como eu disse aqui, eu não pedi para ele morrer por mim, está tudo bem, ele não pediu, mas ele morreu mesmo assim. Fique à vontade. Eu não pedi para ele fazer nada por mim, está tudo bem, está tudo certo, mas ele fez mesmo assim. Esse é o amor dele. Como eu disse esses dias, João 15:13, o ápice é aquele que é capaz de dar a vida pelo seu amigo. Mas dar a vida pelo amigo é fácil, eu quero ver dar a vida por pecadores. Com gente que não vai reconhecer, com gente que vai ser ingrata, gente que está pouco se importando com isso. Não é verdade? Sim ou não? Dar a vida por um amigo já estaria um grande feito, não é? Sim ou não? O amigo vai morrer, você fala assim, não, eu morro no lugar dele. Não, eu pago o preço que tiver que pagar. E simples, é por isso que o amor de Jesus foge à compreensão. Foge à razão. O que eu fiz para merecer? Nada. Nem eu, nem você. Mesmo assim ele fez. Ele nos amou. Como pregamos segunda-feira, ele não está nem em busca do pecado. Ou você vê que o filho pródigo, ele perdeu tudo, só não perdeu o amor do pai. O filho pródigo não perdeu tudo? Sim ou não? Jesus contando a parábola, mostrando o que é o amor do pai. O pai está de longe aguardando aquele filho, simplesmente quando viu de longe, correu, abraçou e beijou. Não deu nenhum sermão nele, dizer burro, estúpido. Foi aventurar, né?
foi fazer gracinha, né? Quebrou a cara, nem isso ele fez. Simplesmente abraçou e beijou. E recebeu. Não deu um sermão. Porque eu imagino que, para quem passou já é o suficiente, né? Quem já viveu suas experiências, pelo menos deveria ser, né? Porque burrice é ficar repetindo os mesmos erros. Não é verdade? As experiências já é o suficiente. Eu imagino que aquele, né, racionalmente, jamais aquele filho sairia novamente da presença do pai. Mas o ponto é que o pai não deu sermão nenhum, simplesmente o recebeu, o abraçou e beijou. Isso é incrível. Finalmente, diga comigo, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Diga, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? Contra o quê? Gente, essa é uma das passagens mais sérias que você não pode ignorar. Vem uma série de recomendações. Agora, finalmente, é o seguinte: fortaleça-se no Senhor, no seu poder, no seu forte poder. Você vai ter que se fortalecer. É como eu disse sexta-feira passada, disse domingo, sobre a parábola das virgens. Ninguém vai abastecer sua lamparina por você. Ninguém vai botar azeite na sua lamparina por você. Eu gostaria de ter uma fé maior. Não vai resolver. Ou você vai buscar o azeite, ou você vai comprar o azeite, ou o fogo vai apagar. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Se eu não buscar o azeite, o fogo vai apagar. E se o fogo apagar, a porta está se fechando. Prejuízo é meu. Prejuízo é seu. Eu estava vendo hoje, os dados que eu dei estão desatualizados já, né? Então, 80% das famílias endividadas. Mais de 80 milhões com restrição no nome. Não, isso é assustador, gente. É assustador. E aí, bispo, mas e aí? E agora? O que eu faço? Você acha que as guerras que nós estamos vendo aí é guerra de nação contra nação? Ou reino contra reino? É batalha de reinos, filho. É guerra de reinos. Não é só nação contra nação. E aí, nós precisamos... Diga comigo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Ué, se não é contra seres humanos, é contra o quê? Lê lá, ó. Mas contra os poderes, diga aí autoridades, contra os dominadores, do quê? Eu vou dizer para você, eu vou te falar uma experiência boa para você, que eu já recomendei algumas vezes. Quer sentir um mundo espiritual? Quer saber se sua casa está limpinha ou tem? Apaga a sua luz e faz uma oração lá, repreendendo toda a opressão, toda a carga negativa, todo espírito imundo que porventura estiver lá. E me conta depois o que você sentiu. Faz essa experiência. Quer saber, às vezes, tanta confusão dentro da sua casa? Quer saber por que tanto problema na sua casa? Apaga as luzes da sua casa e faz uma oração de libertação lá dentro. Faz hoje. Depois você me conta. Vou te dizer. Você vai sentir arrepio, calafrio, você vai sentir uma presença maligna. Vai parecer que tem alguém querendo te pegar pelas costas. Bispo, acha eu vou fazer isso? Então fique com ele lá. Fique com ele lá. Porque o ideal era identificar e botar para correr.
e fechar as portas para ele nunca mais entrar. Porque ele nunca entra para roubar uma área. Nunca, nunca. É um processo. Às vezes a gente não entende por que tantas situações, porque tem uma atuação, tem uma opressão lá. E aí, não precisa acreditar em mim não, faz você lá. Já falei sobre isso, às vezes a pessoa fala assim, não acredito em nada, faz a tua oração lá, apaga as tuas luzes, faz uma oração e diga assim, se tiver uma força maligna aqui, um espírito, eu repreendo aqui agora, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder sobre esse lugar, e veja o que acontece. Sabe o que você vai sentir? Igual a fumacinha entrando no corpo de Jesus ali. Quem caminha comigo há um tempo sabe que eu já fiz isso algumas vezes, não só na igreja, mas orientei a fazer. Para que você tivesse a sua experiência lá. E tratar o mundo espiritual com mais seriedade, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga comigo, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Diga aí, permanecer inabaláveis, depois de terem feito nós estamos vivendo dias maus. Quem vai resistir esses dias maus? Quem vai estar vestido da armadura? Por que uma armadura? Porque é guerra. Por que uma armadura? Porque é guerra. É batalha. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, a armadura, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, diga comigo, use o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, diga comigo, que é a palavra. Percebe que tem uma armadura aqui? Escudo para se defender, espada para atacar, capacete para proteger a mente, couraça para proteger o coração, as botas certas, o cinto. Trata isso com seriedade, gente. A gente já sabe que nessa guerra não é muitos que vão vencer. Veste essa armadura. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E aí, Deus me deu poder, autoridade. Fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder. Orações, como nós temos feito, indo para a madrugada, é se fortalecer. Eu não falei para vocês que eu só chamei vocês para a madrugada, porque a madrugada é reflexo que Deus me mandou chamar vocês na madrugada, aquilo que eu estava fazendo com a minha esposa. Querido, se eu viver disso aqui, eu estou morto. Porque quando eu subo aqui, eu só dou. Que hora que eu recebo? De onde eu bebo? Você dá. Tem uma hora que você está esgotado, você só deu. Não é verdade? Então, se eu não me abastecer, se eu não for, e é no privado, lembre-se que nós temos os dois altares, o público e o privado. Quem caminha só do público, não suporta. Porque o que nos sustenta é o privado. É o nosso momento de comunhão, de intimidade. As nossas guerras, muitas vezes, nós travamos lá.
Às vezes, quando nós fazemos uma oração forte aqui dentro da igreja, repreendendo, ok, tudo bem, nós estamos repreendendo a tua vida, mas às vezes você vai ter que pisar lá e orar lá, repreender lá. Orar sobre a sua casa, orar sobre a sua família, orar sobre os seus negócios. Se ungir os seus, ungir o teu trabalho, ungir tua família. Quem está entendendo, gente? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Diga comigo, felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E se Jó não tivesse perseverado? Eu amo dizer que se Jó tivesse definido a vida dele por aquele 1 ano, não, vamos lá, vamos de novamente. E se Jó tivesse definido a vida dele por aquele 1 ano? E se ele naquele processo ele não tivesse dizendo, declarando, eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. E o verei com esses olhos, não verei com outros não. E se Jó tivesse seguido o conselho da tola da mulher dele? Você lembra o que a mulher dele falava para ele? Lembra sim ou não? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você retém a tua confiança? Amaldiçoa esse Deus. Você retém ainda? Amaldiçoa, morre! Quem lembra o que ele dizia para a mulher? Como fala uma louca, fala tu, mulher. Eu recebi o bem, não receberei o mal? Só qual foi o fim dele? Pela perseverança. Nem 1 ano de aflição e 140 de glória. Viu até a 3ª e 4ª geração de filhos, netos, bisnetos, e restituído em dobro tudo que havia perdido. Diga comigo, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Queridos, já pensou? Eu tenho refletido sobre isso, vocês não têm noção. Já pensou? Nós estamos 100% na dependência da tecnologia. Hora que der. Porque isso tudo é governado por homens falhos e maus. O dia que der pau, está tudo interligado. Tem gente que se ficar 1 dia sem celular já fica doido. É ou não é? 1 dia sem celular já vai entrar em pânico. Um dia que der uma pane no sistema, e vamos mais a fundo, não estou falando simplesmente conta bancária, não estou falando, é geral. Hoje é tudo GPS controlado por satélite. Já parou para você dar uma pane num satélite e GPS desconectar? Dá uma pane geral? Avião só voa por GPS. A gente não vê, mas você sabe que existe aerovias só mudando a altitude. Cruza daqui, cruza da lá, cruza da lá. Não tem GPS para se localizar. Conta bancária não tem para onde correr.
Não compra, não vende, não saca. Todo mundo em busca de uma segurança. Qual? Aonde? Que lugar? Aonde veremos essa segurança? Se não no Senhor. Os bilionários todos construindo bunkers. Sabia ou não? Todos eles estão? Todos? A Bíblia diz em Apocalipse que eles iam entrar debaixo das montanhas e querendo se esconder. Não tem onde se esconder. Não tem. Tanto que o salmista diz, você pode subir aos céus que Deus está lá. Você desce às profundezas, Ele está lá. Se você for, aonde você for, Ele está lá. Agora eu estou falando de coisas reais. De coisas reais. O Irã ameaçou cortar o suprimento de água dos países aliados. Se ele quiser, ele contamina a água. Que a Bíblia diz que 1/3 das águas serão contaminadas. 1/3 da alimentação será contaminada e 1/3 da população vai morrer. Guerra, peste, contaminação de água, por quê? Por quê? De onde virá tamanha contaminação? A gente sabe. Uma bomba nuclear contamina. E o que muita gente falava tanta besteira, né, de teoria, está aí, mostrando que está tudo muito perto e provável. E a gente vai brincar. Vou te falar uma coisa maravilhosa, né? Jesus disse que será como nos dias de Noé, certo? Sim ou não? Então, todo mundo envolvido com sua vida, tudo, né? Mas o anúncio do dilúvio foi dado. Noé foi taxado como louco por todo mundo, até o dia que o dilúvio chegou. No Egito, certamente muita gente olhou para Moisés e falou assim, que besteira, né? Esse povo tudo passando sangue nos umbrais da porta. Para que essa besteira? Até o anjo destruidor passar. Porque a gente é criticado até acontecer. Todo mundo fala que é absurdo até acontecer. Por isso que a fé é a loucura do vencedor. Mas os que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, diga comigo, a retém e dão fruto com perseverança. Nós precisamos ser solo. Ouve, retém, absorve. O que é essa fé? Espera aí, eu vivo por fé. Eu não vou brincar. Eu vou possuir tudo aquilo que está à minha disposição. Eu quero esse poder, eu quero essa autoridade, eu quero essa unção sobre a minha vida. Diz assim Hebreus 10, por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Diga comigo, ela será ricamente recompensada. Diga, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, diga, recebam o que Ele prometeu. Não abra mão da confiança. Não abra. Parece uma loucura, né? Bispo, o senhor está falando só... Não, eu estou falando de uma vida guardada aqui, na esperança. A diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. E a Bíblia diz que não há quem tenha deixado tudo por amor do Senhor que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro a vida eterna. Coisa maravilhosa, né? Já neste século e no século futuro, a vida eterna. Não seja ouvinte. Eu quero esse poder, eu quero essa autoridade. Eu quero esses sinais na minha vida.
Eu quero usar o poder e a autoridade que me deu. Eu quero orar. Eu vou orar pelos meus. Eu vou orar pela minha casa. Eu vou orar pela minha família. Eu vou orar pelos enfermos. Eu quero esse revestimento. Eu quero essa armadura, porque enquanto muitos estão sendo afetados, eu estou de armadura. Eu estou protegido. E eu gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes eu falei para vocês, né? Às vezes eu pego vocês de surpresa de vez em quando. Como assim? Que quando você ignora, eu amo isso. Porque o dia que eu resolvo fazer uma oração para despertamento, todo mundo fica chocado. Porque muitos ignoram e só se dão conta com o mundo espiritual, é como numa noite como essa. Se eu resolver fazer uma oração aqui, tem gente que vai passar mal. Tem gente que vai ter ânsia de vômito. Tem gente que não vai ouvir minha oração. Tem gente que vai cair no chão desacordado. É assustador, não é? Mas de onde eu tiro isso? Eu não sou feiticeiro? Não sou macumbeiro? A única coisa que eu faço é o que a Bíblia me ensina. Eu vou orar e repreender o que já está aí. E o que já está aí, causando, roubando, matando, destruindo, só se manifesta. E é onde muita gente se esperta. Mas eu estou dando a preferência para você fazer isso em casa. Vai lá, apaga a luz hoje e fala assim, ó. Inclusive, você já sabe sintomas. É espírito de miséria, espírito de briga, dissensão, confusão, espírito que está lá para dividir a família. Fecha, apaga a luz e faz uma oração lá. A casa é sua, você tem que saber o que tem lá. E repreende. Se você ficar em paz, não sentir nada, está tudo bem. Mas possivelmente, somente se você tocar em pontos que está acontecendo lá com frequência, você vai se arrepiar. Você pode sentir mal-estar. Você pode sentir realmente uma presença. E aí, bispo, o que eu faço? Uso o poder e a autoridade. Não dá para nós dois ficar nessa casa. Ei, como você diz assim, não dá para nós dois ficar aqui, por isso que eu estou saindo agora. Um de nós dois tem que sair, é por isso que eu estou saindo. Não é? É igual uma vez nós estávamos, foi uma pessoa, eu não era nem pastor, e aí foi numa empresa, foram orar por um camarada lá, e o cara fica endemoniado. E o cara ficou endemoniado, era um trem tão violento, eu não tinha experiência nenhuma com aquilo, mas quando eu vi os pastores tentando segurar ele na força, eu fui um dos que também fui tentar ajudar a segurar. E eu lembro do cara deitado de costa no chão assim, com os braços abertos, e eu fui um dos que fui aqui, peguei no braço dele, segurei o braço dele assim, ó. Mas ele levantou como se não fosse nada. Quando ele levantou, eu falei, abra a porta e deixa sair. Abra a porta e deixa sair, vai embora. Depois eu descobri que nem era daquele jeito, né? Se você não usa de autoridade, você não domina na autoridade, na palavra, na força, você não domina. Esquece. Esquece. Na força do braço, esquece. Não há a mínima possibilidade. A força é descomunal. Lembra na Bíblia lá, um deixou os filhos de Seva pelado, apanhou até não querer mais, ficou sem a roupa do corpo. Era 7. Então, eu sei, ele está falando que uma prima dele, quando baixava nela, 4 homens não seguravam ela. Não segura mesmo. E o pior é o seguinte, o pior é que quando o homem é muito forte, ele tenta segurar, há um risco. Por exemplo, que uma das formas de domínio, por exemplo, nós temos o posicionamento certo, né, para domínio e no poder da autoridade. Mas uma das formas é pescoço. É segurando aqui no pescoço.
Só que dependendo da reação e a força do homem, pode quebrar o pescoço. Porque ela luta com tamanha força, né, e ela contorce, ela começa a contorcer, que se você não dominar na palavra, você pode quebrar o pescoço dela. Porque o demônio quer mais que isso aconteça mesmo. Mas... olha lá. Ah, essa foi boa, gente. Ele está falando que ele mudou para uma casa e ele já sentiu a presença lá. E quando ele foi orar, dá uma olhada na cabeça dele, diz que o cabelo da cabeça inteira arrepiava. Tá mais para perder o cabelo, né? Perdeu o cabelo de tanto medo que passou. Fique em pé, por gentileza. Olha o que diz Êxodo 23. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirarei do meio de ti as enfermidades. No 26 diz assim, em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los diante de vocês. Quero que você preste atenção nessa leitura aqui, Diga comigo, não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Diga comigo, eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Quer dizer, eu não vou dar de uma vez, vai ser aos poucos. Eu não vou desapossar os inimigos de uma vez, eu vou desapossá-lo aos poucos. Você vê que, às vezes, aquilo que a gente quer de uma só vez, pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra por herança. Você vê que até isso Deus tem sua forma, a sua estratégia. Às vezes a gente quer de uma vez. E Deus, sabendo de todas as coisas, por que Ele não faz tudo de uma vez? Porque é necessário. Pouco a pouco os lançarei diante de você, até que sejas multiplicado e possuas. Quer dizer, até que você cresça. Até que você evolua. Até que se multiplique. A minha oração com vocês aqui hoje, possua o poder e a autoridade que foi dada a você. Está na hora de você exercer isso. Está na hora de você se levantar e ter um posicionamento e dizer, eu acredito no que está escrito. Eu acredito no poder que o Senhor me deu. Está na hora de você se posicionar e perseverar. Nós lemos sobre perseverança. Persevere pela vida espiritual, que é uma vida, a parte importante para a sua vida. Persevere pela sua família. Persevere pelos seus negócios. Persevere pela sua fé. Se você não ora, está esperando que as coisas vão acontecer, o Senhor não vai fazer aquilo que Ele te deu autoridade para fazer. O Senhor está esperando você colocar em prática.
Tem coisas que é você que vai orar. Tem coisas que é você que vai profetizar. Tem coisas que é você que vai ter que ir além da esperança. Vai ter que se fortalecer dando glória a Deus. Vai ter que vestir a armadura. Eu vou vestir a armadura por quê? Porque eu estou numa guerra. Eu vou resistir no dia mal, não vou desistir. A palavra é resistir, não é desistir. Resistir não é desistir. O problema é quando o dia mal chega, muitos desistem. Quando deveria resistir. Está lá, ó. Efésios. Por isso, 13. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga essa palavra, permanecer inabaláveis. O que é algo inabalável? Que não se abala. Não é incrível isso? O que é algo inabalável? Eu posso ser uma pessoa inabalável, não me abalo, depois de terem feito tudo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar e você vai dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou aqui hoje para me fortalecer no Senhor. Eu estou aqui para me fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Sabe por quê? Eu não vou perder essa guerra, não. Eu não vou perder essa guerra. O mal não vai me vencer. O mal não vai roubar a minha fé, o mal não vai roubar a minha casa, não vai roubar a minha família. O mal não vai roubar aquilo que Deus tem para mim. Essa oração ela é aquela oração que você se levanta e assume um posicionamento. Me fortalece, Senhor. Me fortalece. Eu quero a tua autoridade sobre a minha vida. Sabe o que você tem que se posicionar? Uma coisa era você perder quando não conhecia Jesus. Outra coisa é você, depois de conhecer Jesus, continuar perdendo. Aí não tem sentido. Então, se levante e diga: eu perdia quando eu não conhecia. Agora eu não aceito mais perder. Depois de conhecer Jesus, continuar sendo roubado, continuar sem paz, continuar sem alegria, continuar sem saúde, continuar sendo roubado em todas as áreas da vida. Não, eu não aceito. Eu não aceito servir a um Deus tão grande e continuar perdendo. Eu não aceito o diabo me roubar a minha casa, roubar o meu casamento, tocar na minha família, roubar a minha alegria, roubar a minha paz. Eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus. Diga: me fortalece, Senhor. Eu estou aqui para me fortalecer no Senhor. Eu estou aqui para me fortalecer no seu forte poder. Eu estou aqui para vestir a armadura que o Senhor tem para mim. Eu não vou para a guerra despreparado. Eu não vou para a guerra desarmado. Eu não vou para a guerra despido. Não, eu não vou. Eu vou vestir a armadura que o Senhor tem para mim. Eu vou vestir a armadura, cada componente da armadura, porque eu não aceito perder essa guerra. Eu não aceito perder essa batalha. Eu não aceito perder. Eu diria para você: se levante e diga: diabo, não toque mais nada que é meu, porque eu não aceito perder mais nada. Eu não aceito perder essa guerra. Eu não luto na força do meu braço. Eu luto na força do braço do meu Senhor. Eu tomo posse de autoridade e poder. Em nome do Senhor Jesus. Se encha. Se encha.
Vai, você tem poder e autoridade. Dá uma ordem. Eis que vos dou o poder, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Então você pode dizer aqui agora: toda força maldita que tem lutado contra a minha vida, que tem roubado a paz da minha família, eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de contenda, divisão, separação, eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Dá uma ordem. Dá uma ordem. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que tem usado pessoas com olho gordo, com inveja, com maldade, eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito perder absolutamente mais nada. Eu não aceito. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo, Senhor. Levanta uma igreja cheia de poder e autoridade. Levanta uma igreja cheia de unção, cheia de poder e autoridade. Levanta um povo que não aceita, meu Deus, perder, ser roubados, uma vez que conheceram o Senhor e sabe o preço que o Senhor pagou na cruz. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos, meu Deus. Ah, meu Senhor, eu oro por cada pessoa que está nesse lugar. Eu oro, meu Deus, se o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, eu oro com ela, meu Deus, e eu ordeno em nome do Senhor Jesus que toda dor, todo abandono, toda tristeza, todo fracasso, toda miséria, todo espírito de enfermidade, eu ordeno que saia da vida do teu povo. Eu ordeno que saia, meu Deus, que saia, Senhor, de cada corpo a enfermidade, a seta de enfermidade. Eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Que pessoas, meu Deus, que estão enfermas sejam curadas, Senhor. Cura, meu Deus. Nós não vamos carregar aquilo que o Senhor já carregou na cruz. Nós não vamos carregar aquilo que o Senhor levou na cruz. Não, Senhor, nós não vamos levar aquilo que o Senhor já pagou um alto preço na cruz. Cura, meu Deus. Cura, Senhor, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor física, no corpo, na alma. Cura, meu Deus. Cura, Senhor. Tua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos trouxe a paz, eu não aceito, meu Deus. Senhor, a tua igreja não aceita viver sem paz. Não, Senhor, o Senhor já levou na cruz. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Senhor. Visita cada vida, visita cada alma. Em nome do Senhor Jesus, faz uma limpa, meu Deus. Vasculha a vida dela, vasculha cada área da vida dela, Senhor. Envia os teus anjos nos lares. Envia os teus anjos, meu Pai, nos lares de cada endereço, meu Deus. Faça uma limpeza em cada casa, meu Deus. Faça uma limpeza. Espírito do olho gordo, da inveja, da divisão, da contenda, da separação, eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Toda força maldita, maligna, todo espírito, meu Deus, que entrou nos lares para roubar, eu ordeno que saia. Eu ordeno que saia. Em nome do Senhor Jesus. Fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, passe por cada área. Pela área familiar, pela área financeira, pela área da saúde. Passa, Senhor, passa por cada área na vida dela. Toda força maldita, maligna, todo espírito, Senhor, que vem lutando para roubar, não importa a área, arranca, Senhor. Eu dou uma ordem que saia. Eu dou uma ordem que saia, Senhor. Eu dou uma ordem que saia, Senhor. Eu dou uma ordem, meu Deus. Visita os casais. Visita, meu Deus. Arranca toda a força maldita, todo espírito de divisão, de contenda, de separação. Visita, Senhor. Entra agora, meu Deus, cada endereço, cada lar.
E faça uma limpeza, Senhor. Faça uma limpeza. Que haja uma mudança. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, por cada área. Família, saúde. Em nome do Senhor Jesus. Ah, como nós cremos no que está escrito, Senhor. Ah, como nós cremos no que está escrito, Senhor. Como nós cremos. Nós cremos na Tua palavra. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, nós sabemos quais são os nossos direitos. Nós sabemos, meu Deus, o que o Senhor conquistou na cruz. Traga vida onde não há vida. Traga paz aonde não há paz. Traga alegria onde não há alegria. Traga forças aonde não há forças. Renova, Senhor. Joga por terra as ciladas. Joga por terra as armadilhas. Joga por terra, meu Deus. E levanta um povo forte. Um povo inabalável. Um povo que vive uma fé inabalável. Um povo, meu Deus, que permanece inabalável apesar de tudo. Que tem plena convicção. Que sabe em quem tem crido, Senhor. Seja fortalecido. Você não foi chamado para perder. Você não foi chamado para continuar sendo roubado. Então se levante no Espírito e assuma a posição. Eis que vos dou o poder e a autoridade. Não aceite perder uma vez que Ele te deu o poder e a autoridade para vencer. Não aceite nenhuma área da sua vida, nenhuma área, que Satanás tenha acesso a nenhuma área da sua vida. Porque se ele tiver, ele não vai ficar em uma área só. Então se levante e se fortaleça nele. Assuma essa fé. Diga com fé. No nome de Jesus. Há poder. Há poder do nome de Jesus. De Jesus. Diga. Em teu nome as muralhas cairão. Todas elas vão cair. Todas elas. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome. Vai, fala com fé. As muralhas cairão. Teu nome é grande. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. Ele é. A terra treme ao teu falar. Teu nome é maior que todo nome. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao teu falar. Teu nome é maior que todo nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome
As muralhas há poder. Vai derrubando cada uma delas, Senhor. Vai derrubando cada muralha. Vai derrubando cada muralha, Senhor. Muralhas no casamento, muralhas na vida financeira, muralhas na área da saúde. Vai, Senhor. Vai derrubando cada muralha, Senhor. Que cada uma delas caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Qual é a muralha que vai cair nessa noite? Qual é? Diga. A muralha no meu casamento, a muralha na minha vida financeira, a muralha na minha vida sentimental, a muralha na área da saúde. Essa muralha vai cair nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito, ela vai cair. Em nome do Senhor Jesus. Diga. Ei. Vai. As muralhas no endereço. Qual é teu endereço? Fala. As muralhas dessa casa na rua tal, no bairro tal, no endereço tal, todas as muralhas vão cair nesse lugar. A miséria, o fracasso, a derrota vai cair em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Derruba, Senhor, cada muralha. Derruba cada muralha, Senhor. Derruba, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Joga cada uma delas por terra. Teu nome é maior que todo nome. Há poder no nome de Jesus. De Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Não abre os seus olhos. Quando nós somos chamados de cristãos, que cristão é um pequeno Cristo. Lembre-se, nós somos imitadores de Cristo. Nós fazemos aquilo que Ele fez. O Espírito dele foi dado a nós. Ele nos deu do seu Espírito. E às vezes a gente vai caminhando e ignorando uma série de coisas que a Bíblia nos revela, tratando as coisas como se fosse natural, tratando como natural aquilo que não deveria ser tratado como natural. Foi dado a você poder e autoridade. Foi dado a nós uma unção. Foi dado a nós temos autoridade no nome de Jesus, o que nós ordenamos em o nome do Senhor. O que nós ordenamos, nesse nome há poder. Então quando você diz em nome de Jesus, eu não aceito essa situação. Em nome de Jesus eu ordeno que esse problema desapareça. Sai da minha vida, que a minha vida não é teu lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu sei o que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Eu sei o que é meu por direito. E eu não abro mão dele. Eu me fortaleço no Senhor e no seu forte poder. Eu visto toda a armadura. Eu sirvo a um Deus poderoso. Como a Bíblia diz, né? As nossas armas não são humanas, mas elas são armas espirituais. Você ora, você usa autoridade, você louva, você adora, e é assim que nós vencemos. Então seja um cristão praticante, que vive isso. Viver por fé
é viver através dos ensinamentos, é viver na dependência de Deus. E você serve a um Deus vitorioso. Lembre-se disso. Ele nunca perdeu uma batalha. E o cristão, ele vive essa fé, que nós servimos a um Deus vitorioso, que não perdeu o poder, que tem poder nos céus e na terra. Toda a autoridade está nas mãos dele e ele concedeu a nós. Nós temos autoridade no mundo espiritual. O que sai da nossa boca é lei. Então seja um cristão que vive por fé, que louva, que adora, que ora, que profetiza. Seja um cristão inabalável. Adora Ele. O inferno não prevaleceu. Fala com fé e autoridade. E nada irá me impedir. Enquanto eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Vão. Cadeias irão se romper. Enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. os reinos Vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão. impetuoso, poderoso és, grandioso é. Que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Amém, amém, amém. Dê para Jesus, a Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração. Receba, pois são tuas. Amém, amém e graças a Deus. Amém.